A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 29 de junho de 2022, tem como título A Apostasia dos Últimos Tempos. O texto bíblico se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Queridos, o significado de apostasia na Bíblia se refere aí ao abandono deliberado da fé. A igreja cristã tem enfrentado aí casos de apostasia desde a época dos apóstolos. Isso indica que todo cristão verdadeiro, comprometido com o evangelho de Cristo, deve entender o que é a apostasia e quais são as suas implicações. A Bíblia exorta que nos últimos dias, então, a apostasia cresceria no meio do seu povo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, avisa aí os cristãos que a apostasia é um sinal dos últimos dias. Ele ressalta que uma grande apostasia precederá a segunda vinda de Cristo. A Bíblia fala também de pessoas que se envolvem com a igreja e até desfrutam aí de bênçãos nessa vida por causa deste envolvimento. Essas pessoas até ficam convencidas intelectualmente da verdade de Cristo e do seu evangelho. Elas permanecem na igreja durante aí muito tempo, ocupam cargos de destaque, falam em nome de Deus, cantam bonito, expulsam demônios, realizam milagres, ostentando aí dons espirituais. Mas a mera convicção intelectual e o envolvimento com os redimidos, queridos, não se caracteriza uma fé genuína. O apóstata pode ganhar a confiança da igreja, mas ele nunca poderá ganhar a confiança de Deus, porque Deus nunca o conheceu. Perceba que no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 23, Jesus diz a esse tipo de pessoas, Nunca vos conheci. Ele não diz, eu já conheci você um dia, mas me esqueci. Não, ele diz, nunca vos conheci. O apóstata cresceu aí no meio do trigo, ocupou o mesmo solo do trigo, foi regado como trigo, mas foi colhido como joio. O apóstata não deixou de acreditar em Cristo, pois no fundo do seu coração, naquele lugar onde só Deus pode sondar, ele nunca realmente acreditou. Deus não pode perdoá-lo simplesmente porque ele não tem do que se arrepender, Esse terrível estado, queridos, expressa aí o verdadeiro significado da apostasia. Por isso que o apóstolo João escreve que aquele que está no pecado nunca conheceu o nosso Senhor. O verdadeiro cristão, queridos, que é nascido de Deus, certamente passa aí por crises e momentos difíceis. Ele é confrontado pelo pecado por conta da sua natureza humana decaída. Porém, ele não consegue se conformar com o pecado e viver aí na prática das obras da carne. Quando o verdadeiro cristão erra, ele busca desesperadamente o perdão que só Deus pode dar. A apostasia, queridos, é um mal que deve ser identificado e combatido pela igreja. Porém, ela também deve aí ser interpretada como cumprimento das Escrituras. Isso significa então que a apostasia serve como um sinal que apontam para a verdade de que o dia do glorioso retorno de Jesus se aproxima. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.